Olha quem são eles! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. Já sabemos quem são os semifinalistas do Mundial 2026 e eu vou falar de cada uma das meias finais que vamos ter aí em mãos. Vou também fazer um apanhado geral dos quartos de final, não do quarto onde estou a gravar, do estúdio. Vou também abordar as palavras de Cristiano Ronaldo após a eliminação frente à Espanha. Não falei disso no último episódio e é um tema que eu considero importante. Também vou falar da chegada de Jorge Jesus à seleção nacional, entre outras coisas, mas antes disso queria só falar-vos de uma iniciativa levada a cabo por alguém que eu, enfim, com quem dei de caras no Instagram, é o Rui Pedro. O Rui Pedro é uma pessoa que faz declarações de IRS e trata do IRS da malta. Mas ele está a construir outra iniciativa relacionada com que é uma plataforma que liga pessoas com mobilidade reduzida a transporte adaptado e com rotas pensadas para o conforto e para as necessidades reais de quem utiliza cadeira de rodas. É um projeto que nasceu da própria experiência. O Rui Pedro utiliza uma cadeira de rodas elétrica há mais de 20 anos e conhece de perto essas dificuldades. Portanto, a Move Comigo, que é o projeto dele, está agora numa fase decisiva de crescimento. Ele está à procura de um investidor pre-seed e de um cofundador técnico que queira ajudar a transformar esta visão numa solução com impacto real. Acho que é algo que pode beneficiar a sociedade em geral, portanto acho que é uma coisa que interessa partilhar. A campanha de crowdfunding já ultrapassou os 45 mil euros e continua ativa, o que demonstra que existe aqui interesse, necessidade e uma comunidade que acredita no projeto. Por isso, se conhecerem alguém que esteja interessado em investir, em juntar-se à equipa ou simplesmente em divulgar a iniciativa, passem a palavra. Às vezes a pessoa certa está mesmo a um contacto de distância e eu acho que era importante também partilhar isto. Vamos então à bola, porque acho que era importante eu partilhar estas coisas e projetos interessantes com grau de solidariedade e com impacto na sociedade. Acho que são sempre bons de partilhar. E acho que quando vejo que as pessoas são sérias, acho que vale a pena. Portanto, aqui fica. Vou deixar o link depois na descrição. Vamos então ao Cristiano Ronaldo e mencionando aqui uma música de Bonnie Tyler, Once Upon a Time I Was Falling in Love, Now I'm Only Falling Apart. Ou seja, houve uma altura em que eu estava apaixonado por ele, agora estou-me a afastar, simplesmente a afastar. E porque é que menciono Bonnie Tyler? Porque faleceu esta semana que passou. E tinha esta música que é o Total Eclipse of the Heart, acho que é assim que se diz, e é uma música que eu gosto, que eu ouvi e gostei bastante. E quando ouvi esta música e associei a Cristiano Ronaldo, da mesma forma que eu vi vídeos com o Stay da Rihanna, não é? I Want You to Stay, com ele a cantar e tal. Também acho que era justo fazer-se algo relacionado com isto, com o Cristiano Ronaldo que foi e o Cristiano Ronaldo que é agora. Ele, depois da eliminação frente à Espanha, ele disse que saía de consciência tranquila, porque antes dele a seleção não tinha ganho títulos e com ele ganhou 3. Não foi com ele não os ganhou sozinhos. E isto importa sublinhar isto. É certo que nos levou praticamente às costas no Euro 2012. Foi uma campanha e tínhamos um plantel um bocadinho curto para aquilo que era a geração dourada e aquilo que é a geração atual. Quando nos levou ao Brasil em 2014, no playoff com a Suécia, também máquina incrível, estou-lhe muito grato. Antes disso foi também importante no Euro 2004, no Mundial 2006, no Euro 2008 também foi um ótimo acrescento, sem dúvida alguma. Não era a única figura da equipa, se calhar no Euro 2008 já era, mas não era a única figura da equipa. Depois em 2016 foi muito importante para nos levar à final do Euro. Sem ele acho que seria muito mais complicado. Não me esqueço também do hat-trick à Espanha em 2018, até posso considerar os golos contra a França em 2020. Mas já aí sentia que já estávamos um bocadinho a pagar a dívida de gratidão que temos para ele. Em 2022 vejo-o a ficar frustrado por sair num jogo que já não contava, frente à Coreia do Sul. Ficou chateado por um golo apontado por Bruno Fernandes, que foi o segundo golo do segundo jogo do Mundial, em que o Bruno Fernandes visa, e ele ficou lixado porque não foi ele a marcar o golo. Ok,
passa, é competitivo, tudo bem. Mas não é motivo para que entre amuado ou entre com alguns complexos, e acho que se viu isso frente à Suíça nos oitavos de final desse Mundial 2022, e já aí sentia que estávamos um bocadinho, mais uma vez, a pagar a dívida de gratidão a Cristiano Ronaldo. No Euro 2024, a mesma coisa, tirou minutos a Ramos, não marca golos nesse europeu. Um, o Ramos jogou 25 minutos num jogo que não contava para nada contra a Geórgia, que perdemos, e mesmo aí Roberto Martínez não o tirou, manteve-o. Não percebi, honestamente. Rodou a equipa toda, Cristiano Ronaldo não saiu. Depois em 2026 e aqui em 2024 já estava, pronto, já acho que já estava paga a dívida de gratidão, não valia a pena, ele já ia conhecer o seu lugar, já ia cumprir com ele, digamos assim, mas em 2026 eis que ele aparece novamente a ter destaque, a avarbar minutos, a sugar todos aqueles que estão à sua volta e a tornar-nos menos equipa do que aquilo que somos. E meus amigos, acho que já chega de pagar essa dívida de gratidão que eu tenho para com ele. Não me esqueço não só o que ele fez ao serviço da seleção, como fez por Portugal. Ele elevou o nome de Portugal muito a um nível muito elevado, e quando falo nisto, falo ao país, Portugal, ser reconhecido à volta do mundo, de estrelas, de pessoas com muita visibilidade. O iShow Speed é um exemplo. Um, Venerarem o Cristiano Ronaldo e disso ser uma montra para o nosso país. É fantástico que isto aconteça e estou muito grato por isso. Digo isto do fundo do meu coração. Mas essa dívida de gratidão, acho que as pessoas não fazem algo pelo país à procura de receber algo em troca. E acho que o Cristiano Ronaldo não fez isto à procura de receber algo em troca, a não ser reconhecimento. E ele tem esse reconhecimento esportivo. Tem reconhecimento esportivo por aquilo que ele foi, não por aquilo que ele é atualmente. E quando eu ouvi as palavras de Jorge Jesus a falar de jogadores que pensam que são grandes jogadores, mas não são grandes jogadores, eu associei isso a Cristiano Ronaldo. Acho que não era o destinatário da mensagem de Jorge Jesus, mas eu associei isto e identifiquei perfeitamente ali o perfil. Cristiano Ronaldo já não é esse jogador. Cristiano Ronaldo já não é um virtuoso técnico que era na altura de Manchester, já não é um finalizador extraordinário, o melhor finalizador do mundo que foi ao serviço do Real Madrid. Continua a ser o mesmo bicho competitivo, mas essa competitividade, essa forma de estar acaba por cegá-lo, de certa forma, e acaba por tirar todos os que estão à sua volta da sua... acaba por sugar, lá está, a qualidade de todos os que estão à sua volta. É uma espécie de vampiro. E acho que acabou por prejudicar muito a seleção nacional nessa perspectiva, sobretudo neste Mundial 2026. Claro, podemos falar do selecionador, e eu culpo também muito o selecionador, mas tenho a certeza que sem a pressão da parte dele isto não acontecia. E estamos a ver isto. Acho que não é um crime de lesa pátria eu pedir o melhor para a seleção nacional. Pelo contrário, até reflete o amor ao país, e achar que Cristiano Ronaldo é prejudicial à seleção nacional é completamente legítimo. E se eu quero o melhor para a seleção nacional, achar que Cristiano Ronaldo já não faz parte da solução para a seleção nacional é também ser patriótico. Portanto, retirar Ronaldo da equação é patriótico. Para mim, a meu ver. Porque eu quero o melhor para a nossa seleção. E nesse sentido, acho que é de bom tom dizer isto. E por falar na nossa seleção e por falar o que é bom, olha, acho que este equipamento ficava muito bem na seleção. É da Lacatoni. E gostava também de mencionar a coleção deles. Desculpem esta interrupçãozinha, mas depois de algo tão sério, de falar de algo tão sério, mas lá está. Acho que é a altura do país. Eu acho que o país já percebeu mais, acho que a maior parte das pessoas sim, mas acho que está tudo muito limitado à questão da gratidão e à questão do patriotismo, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
temos que separar as coisas. E pronto, queria só partilhar com vocês esta minha perspectiva sobre a questão Cristiano Ronaldo, e sobre a seleção nacional, que agora vai ter então novo selecionador, Jorge Jesus, um selecionador que não tem medo de dizer to finish a jogadores brasileiros, ou seja, falando, portanto, inglês, praticando o seu inglês com jogadores que falam português, vindo de um treinador português, é também didático, não é? Não estou a brincar, mas sim, o facto de ele dizer tu finis para o Neymar ou melhor, ouvir a público dizer eu fiz isto, dizer também que se o jogador não apresenta rendimento não joga, e sabendo também o animal competitivo que ele é, o Jorge Jesus, tenho a certeza que ele não terá problemas em sentar Cristiano Ronaldo, e nesse sentido fico descansado que Jorge Jesus seja o selecionador nacional e tenho ganas de ver Portugal jogar sob o comando de Jorge Jesus. Tenho muita curiosidade para ver como é que ele vai montar a equipa. Quero ver se vai montar numa espécie de 4-4-2 como aconteceu naquele Benfica de 2010, ou no Flamengo mesmo de 2019. Portanto, lembro-me perfeitamente da dinâmica da equipa, das equipas de Jorge Jesus e da verticalidade que ele imprimia, e isso é uma coisa que me dá também descanso, porque tenho a certeza que Vitinha não vai. Eu volto a dizer, eu acho que Vitinha faz passos progressivos, eu acho que Vitinha é um grande jogador, e, e volto a dizer que eu acho que foram injustas as críticas que fizeram a Vitinha. Agora, também, lá está, também sei que Vitinha não vai ter um jogo tão passivo como teve na seleção nacional. O mesmo digo do João Neves, o mesmo digo do Bruno Fernandes, o mesmo digo eventualmente também do Bernardo Silva, que eventualmente poderá ser o destinatário dessa mensagem do Jesus a dizer que não são grandes jogadores, aqueles que acham que são grandes jogadores, embora, lá está, eu acho que ele até elogiou o Bernardo, portanto, eu acho que conta para ele. Portanto, não sei a quem é que ele estava a referir. De qualquer forma, podem deixar aí nos comentários a dizer quem é que acham que Jesus estava, de quem é que ele estava a falar. Mas pronto, este foco na competitividade da equipa e nele próprio, não é? Porque Jesus quer ganhar acima de tudo, é uma coisa que me descansa, deixa-me tranquilo, e é sem dúvida alguma algo que me tranquiliza enquanto português, enquanto adepto da seleção nacional, claro. Portanto, que venha já o primeiro jogo de JJ. Quero muito ver isso, e espero que o lema se cumpra e que ele venha para ganhar. Não só a Liga das Nações, como o Euro, como o Mundial, precisamos disso. Precisamos de ganhar mais, de jogar mais, praticar mais futebol. E é preciso que esta mudança que Jesus poderá implementar na seleção nacional se prolongue ao longo do tempo. Eu acho que ele não vai ser obstáculo também a alguns jogadores que estão num patamar de subida de um patamar para o outro, isto é, de sub-21 para a seleção principal, o caso de Matheus Fernandes, o caso do Carlos Forbes, eventualmente o Kenda e o Mora também, mas embora eu acho que esses processos sejam um bocadinho mais atrasados, o Forbes e o Matheus Fernandes já estão prontos para isso. Imagino muito o meio campo em que ele tem ali um jogador, um varredor, digamos assim, de terreno, vai jogar eventualmente com o interior, com o extremo aberto, com alguém atrás dos pontas de lança, e talvez será Bruno Fernandes. O extremo mais aberto será eventualmente o Rafael Leão. Não me espantaria se ele jogasse com um avançado móvel, aí seria João Félix, e o outro seria eventualmente, digo eu, Gonçalo Ramos. Pode ser. Pode ser. Depois na direita ou interior poderá eventualmente ser o Bernardo Silva. Não me espantaria se assim fosse. E também se jogasse ali se esse médio recuperador de bolas fosse João Neves ou João Palhinha ou Matheus Fernandes. Há aqui estas possibilidades. Acho que não estou aqui a dizer nenhum disparate. Se acharem que sim, estejam à vontade para deixar aí nos comentários. Vamos então ao Mundial em si, vamos ao Espanha-Bélgica. A Bélgica deu muito trabalho à Espanha, deu mais trabalho do que Portugal. É certo que se apanhou em desvantagem por 1-0 muito cedo, mas eu sinto que esta Bélgica tinha capacidade para incomodar muito mais a Espanha do que aquilo que se verificou. Permitiu-se ser ousada e faltou ousadia a Portugal. Por isso é que eu penso que eventualmente com JJ tínhamos ganho a Espanha. Vimos o Yamal muito condicionado, mais uma vez,
mas eu acho que a envolvência do Porro e o auxílio do Oyarzabal, que é um jogador muito horizontal também, permitiram que isso ficasse superado, não é? E que o Yamal conseguisse aqui e ali criar algumas situações de perigo, e ele até teve, creio que 2 ou 3 remates enquadrados. É um jogador que eu adoro, e é uma pena ele não estar a ter o impacto que se esperaria que ele tivesse no seu primeiro Mundial. Acho que também beneficia o Yamal da presença de Dani Olmo, que quando está em jogo a Espanha é muito mais ofensiva, foi muito mais funcional ofensivamente, pelo menos, com exceção talvez do jogo de Portugal, em que ele foi titular e curiosamente foi o único jogo em que eu senti que o Dani Olmo esteve um bocadinho mais amarrado, mas mesmo assim a Espanha conseguiu maneira de ser superior e de criar perigo. Um, mas lá está, com exceção talvez do jogo de Portugal, acho que com Dani Olmo temos aqui a melhor versão espanhola. Aliás, eu acho que o último jogo mostra também o melhor 11 para a seleção espanhola. A exibição do Courtois foi muito boa e acho que impediu que a Espanha se apanhasse em vantagem novamente mais cedo. Acho que foi um domínio espanhol na primeira parte. Depois do gol do empate as coisas estabilizaram por causa do gol de Ketelar, que encaixa muito, muito bem ali naquele âmbito de uma defesa espanhola que tem alguma vulnerabilidade e que tem também a procura por sair e também procura ter uma linha um bocadinho mais subida, e o De Ketelar movimenta-se muito bem ali nessa zona cinzenta. E como estava a dizer, a exibição do Courtois foi fundamental para manter o empate. Lamens se calhar não entrou da melhor forma, mas foi um jogador ainda assim importante, quer dizer, importante porque era guarda-redes, isto, desculpem, eu disse importante, estava aqui a ler outra coisa, peço imensa desculpa que eu estou ali a receber notificações, mas pronto, foi Lamens acabou por ter um lance infeliz e Mikel Merino voltou a decidir nos últimos minutos, mais uma vez, segundo jogo em que o homem salta do banco para marcar um golo. Volta a ser a arma secreta, já era no Arsenal, é agora também ao serviço da seleção espanhola. Vamos ver se também tem o mesmo impacto com a França, que venceu a seleção marroquina. Marrocos defendeu muito bem, teve muito bem a nível defensivo, sobretudo na primeira parte, apesar da grande penalidade que foi defendida pelo Bono, incomodou a França, tal como o Senegal conseguiu fazer. Portanto, isto é de realçar. Depois apareceu Mbappé, e Dembélé, e Olise, e Doué, e as coisas mudaram, não é? A qualquer momento pode aparecer um destes jogadores e mudar o jogo. O mesmo aconteceu frente ao Paraguai. Portanto, é uma seleção muito complicada, muito, muito complicada de trabalhar. Eu acho que a melhor seleção que encaixa na França neste momento é a Argentina. E acho que é a Argentina que pode impedir eventualmente a França de se aproximar, de vencer o Mundial, porque mesmo a Espanha, até a Inglaterra, são seleções que acabam por encaixar bem no espaço que é dado a alguns dos talentos ou todos os talentos da seleção francesa, e lá está. É nesses momentos que eles aparecem, mesmo que a equipa não esteja a funcionar bem a nível coletivo, aparece a potência de Mbappé, aparece a qualidade do Olise, também o virtuosismo do Dembélé ou do Doué, enfim, pode aparecer qualquer um. E se não aparecer eles, aparece o Barcola que vem do banco, ou aparece o Cherki. É brutal. A capacidade ofensiva da seleção francesa é brutal. Veremos como é que vai decorrer o jogo frente à Espanha. Também fico aqui com a sensação e penso, será que já tiveram um teste difícil? Frente à Suécia não foi um teste difícil. A Noruega não tinha uma seleção, se calhar, à altura da seleção francesa, ou não apresentou uma seleção que pudesse incomodar a França. Frente ao Senegal, sim, houve ali algum incómodo, tal como frente a Marrocos e contra o Paraguai. Se calhar foram os 3 jogos em que vimos a seleção francesa com maior dificuldade, mas conseguiram contornar isto graças à qualidade individual. Há uma grande penalidade sobre o Doué, ele inventa um lance, ganha a grande penalidade, golo. Aconteceu o mesmo um lance do Doué, em que ele também dribla tem ali um gesto técnico brutal frente a um jogador de Marrocos, assiste um Mbappé, golo. Sim, fica muito difícil, mas também fica a pensar que a França pode ainda não ter tido uma oposição séria a nível defensivo, e talvez a Espanha,
alternando um bocadinho o estilo de jogo, se calhar jogando com. Não sei se Fábio Ruiz será a melhor opção para jogar ali ao lado do Rodri. Eu não sei se não jogava com o Miquel Merino de início ao lado do Rodri. Eu sei que perde ali o efeito de surpresa de vir o homem do banco e surpreender, mas acho que Miquel Merino já é um jogador também para jogar, ou sempre foi, aliás, um jogador de jogar ali na zona 6, e acho que era importante ter ali dar ali um auxílio a Rodri, se bem que Rodri sozinho também dará eventualmente conta do recado. Pedro Porro e Cucurella não se vão poder projetar como se projetaram frente à Áustria ou à Bélgica, também vão ter que estar mais contidos, portanto eu acho que vai ser um jogo um bocadinho mais encaixado e a França pode sentir dificuldades. Depois há o talento de Lamine Yamal que pode surpreender. Temos o ótimo exemplo daquilo que foi a Liga das Nações, a meia-final da Liga das Nações, em que ficou 5-4, creio eu, a favor da Espanha, e a Espanha saiu na frente e venceu com alguma tranquilidade, embora teve ali um susto no final, mas seja como for, é um bom exemplo e acho que será. Promete, mas acho que não vamos ter ali um 5-4 ou sequer um 3-2. Vamos ter um jogo se calhar com menos golos, diria eu. Não sei, mas acho que vai ser um jogo muito interessante. A outra meia-final vai ser o Inglaterra-Argentina. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Mas antes disso, deixa-me só falar dos jogos de ambas as seleções. A Inglaterra derrotou a Noruega, mas teve algumas dificuldades. Vi alguma imprensa inglesa a dizer que até terá sido eventualmente o pior jogo da seleção inglesa, muito por culpa da ausência de Rice. O Rice saiu ao intervalo quando o jogo estava 1-1 e vimos a Noruega muito acima da Inglaterra, e de facto eu senti muito isso. A saída de Rice para entrar o Eze foi na perspectiva de talvez encontrar maior ligação na frente. E tudo bem com isso, o problema é que falta quem transporte, falta quem esteja lá atrás para tentar travar o contra-ataque da Noruega, e acho que a Inglaterra sentiu muitas dificuldades para travar a Noruega nessa partida. Ainda assim, nessa partida e nesse momento do jogo em particular, porque o jogo começou muito encaixado, até o gol de Sheldrup, golaço, embora pronto, não interessa se foi intencional ou não, foi um golaço. Até o gol de Sheldrup, acho que o jogo estava muito encaixado, sem grandes oportunidades. Acho que isso, eu não sei se esse não foi o primeiro remate. Depois a Inglaterra subiu um bocadinho, conseguiu ligar melhor, e chegou ao golo por Bellingham, não é? Empata antes do intervalo. E a partir daí, lá está, o jogo parecia que poderia voltar eventualmente a encaixar novamente, mas não encaixou. Porquê? Porque Tuchel acabou por tirar o Rice, e acho que a equipa ficou um bocadinho desequilibrada. Lembro-me de ler um artigo, quando fui à Inglaterra, ler um artigo sobre Bellingham, eventualmente o impacto que ele podia ter no Mundial, isto é em março, início de março, e de facto eu na altura não esperava que ele pudesse ter tanto impacto na seleção inglesa, e é um jogador que vai evoluindo com a carga emocional dos jogos, e é destes jogadores, são estes jogadores que fazem ganhar mundiais. É este tipo de jogadores que torna as equipas maiores. E se ao lado dele está, por exemplo, o Harry Kane, e atrás dele tens, por exemplo, o Declan Rice, que é um jogador all-around, que é um dos grandes centrocampistas dos últimos anos de Inglaterra. Tens ali na zona central do terreno jogadores muito difíceis de travar, e uma seleção muito sólida. E vemos que é uma seleção que não se desequilibra emocionalmente. O golo frente à Noruega, a reação ao golo da Noruega explica-o. O mesmo se aplica ao jogo frente ao Congo. Se calhar o jogo com o Ghana foi a única exceção, mas a equipa não estava tão pressionada quanto isso para ganhar. Portanto, sinto que esta Inglaterra tem ali uma dose muito interessante de equilíbrio entre o emocional e o técnico. Portanto, e o físico também, porque é uma seleção também, parecendo não, bastante física. E isso deixa-me confiante numa eventual vitória. Confiante, quer dizer, eu estou a dizer isto porque eu prefiro que a Inglaterra, neste momento, a minha seleção favorita para ganhar o Mundial é a Inglaterra. Também fico contente se a Argentina vencer a quarta e a última de Lionel, eventualmente. Mas, mas Inglaterra, portanto, é a seleção que eu mais gostava de ver ganhar. Claro que não me importa se for França ou Espanha, quer dizer, mas preferia que não fosse dali, não sei se dali o vencedor. E de facto, se calhar o emparelhamento até torna mais difícil à Espanha ou à França. No caso, à Espanha, sagrar-se campeã mundial, porque teve um calendário um bocadinho mais complicado. Mas pronto, não interessa, já lá vou. Ahm, a Noruega saiu do Euro, do Mundial, do, Euro, do Mundial com
com impacto, com estrondo, diria. Foi muito difícil à Noruega, hum, acho eu, lidar com aquilo, lidar com o facto de se apanharam a ganhar 1-0, desperdiçar uma oportunidade. O Sorloth, eu não percebo aquela decisão, aos 39 minutos podia ter dado para o Haaland e o jogo ficava arrumado, não ficou, portanto causou-me um bocadinho de comichão. Preferia que a Noruega tivesse passado, mas pronto, também é o que é. E pronto, acho que foi muito por aí, que foi muito com nessa onda, nessa base de pormenores, que acabou por ficar cimentada a vitória da Inglaterra já no prolongamento, com o Bellingham a aparecer novamente num momento decisivo. Portanto, parabéns à Inglaterra pela vitória, e vai encontrar agora a Argentina, que venceu a Suíça. Confesso que sinto a equipa argentina muito frágil, muito dependente de Leo Messi. Acho que o jogo podia perfeitamente ter caído para o lado da Suíça. Aquela expulsão do Embolo, eu não contesto, obviamente, também não vou focar e não foco nas arbitragens, mas de facto é uma decisão diferente, com toda a polémica que tem existido. Acho que foi lenha para a fogueira, mas eu acho que é uma decisão correta, embora uma simulação normalmente é sancionada mais em zonas mais perto da grande área, mas pronto, não interessa. Seja como for, foi uma expulsão que ajudou a Argentina, e acho que mudou o pendor do jogo para o lado argentino, porque aí estávamos a ver a Suíça a cavalgar e a assumir mesmo a partida. E a nível coletivo acho que estava mais forte do que a Argentina, que tem ali uma dose de esforço enorme e dedicação perante o seu ídolo, que dá o exemplo. Não é? E acho que quando é assim, certamente que os jogadores sentem muito mais motivação para dar a vida pelo seu ídolo, e também pela referência que é Leo Messi, porque ele resolve, não é? Ele continua a resolver, e apesar de não ter marcado, fez a assistência para o 1-0, e foi um jogador novamente muito importante para a vitória da Argentina. Ainda assim, aquilo que fica na rotina é de facto o golaço de Julián Álvarez a decidir a partida e a levar então a Argentina para as meias finais. Acho que vai ser um encaixe muito interessante entre a Inglaterra e a Argentina. A Argentina já provou que emocionalmente também é uma equipa madura, portanto vai ser um confronto de duas grandes seleções, dois grandes coletivos, mas coletivamente a seleção inglesa dá mais garantias do que propriamente a Inglaterra, e acho que mesmo no impacto físico a Inglaterra é capaz de lidar com aquilo que a Argentina oferece ao jogo, que são 11 lutadores ali, 12 jogadores que, enfim, estão ali para dar tudo. Mas eu acho que a Inglaterra tem aqui possibilidades para sair por cima, sobretudo pela forma como tem montado o seu jogo, e se conseguir anular Messi, tem ali meio caminho para o fazer. A forma que a Argentina encontra para contrapor a anulação a Messi é ter mais gente à volta dele, mas acho que isso não será problema para a Inglaterra. Acho que este será o adversário mais difícil que a Argentina vai enfrentar, e acho que aqui vão ser expostas todas as debilidades que esta seleção argentina tem, e a nível defensivo são gritantes. Portanto, não estranharia se a Argentina fosse eliminada pela Inglaterra nas meias finais, e que encontrasse eventualmente a França, ou melhor, que a Argentina fosse eliminada e encontrasse eventualmente a Espanha num jogo de terceiro e quartos. Portanto, um França-Inglaterra para a final é aquilo que eu estou aqui a magicar, e pronto, a Inglaterra com alguma sorte ainda vai ganhar aquilo. Pronto, é isso. Antes de terminar, queria só mencionar Carlos Carvalhal no Famalicão. Já vi que também o Hugo Oliveira vai para o Strasbourg, Racing Strasbourg. Strasbourg, e acho que vão ser mudanças interessantes. Quero ver o Hugo Oliveira a render, ou a fazer render os seus jogadores noutro patamar competitivo. Quero ver também Carlos Carvalhal a levar eventualmente, vamos ver se leva ou não, o Famalicão à Europa. É um desejo muito antigo dos famalicenses, um desejo que fica sempre à porta. Portanto, vamos ver se Carlos Carvalhal será capaz disto ou não. Foi uma notícia que eu vi com agrado, porque acho que Carlos Carvalhal é um treinador que acrescenta ao futebol português, e acho que vai ser giro ver esta nova aventura
de Carvalhal ao serviço do Famalicão. Acho que o próprio Famalicão vai beneficiar bastante e o Carvalhal também. Acho que ele vai crescer, vai continuar a crescer enquanto treinador, sem dúvida alguma, e tenho a certeza que lhe poderá eventualmente dar a visibilidade que o homem merece. Portanto, é isso. Tenho gostado bastante dos comentários dele na Sport TV, portanto, também lá está, isto ajuda ao mídia, ao impacto mediático de um treinador, não é? Ser comentador de futebol ajuda. Mas lá está, também só ajuda se o treinador souber falar e ele sabe. O homem sabe falar, sabe explicar muito bem e nota-se que sabe, obviamente, de bola. Portanto, é isso. Está feito mais um episódio. Espero que tenham gostado. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado. Este foi mais um episódio do Futebol 120.